Então, eu vou conversar com vocês sobre licitações sustentáveis, no primeiro momento, e depois vou fazer algumas considerações a respeito das compras nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, ok? Bom, inicialmente é um conceito, né, uma coisa tradicional, né, quando a gente começa a falar de um determinado assunto, do que seria a licitação sustentável. As pessoas, em regra, elas pensam muito na questão ambiental quando a gente fala em sustentabilidade, mas a dimensão é um pouco maior, né? Então, depois a gente vai abordar isso aí. Então, quando a gente fala em licitação sustentável, a Lei de Licitações, no artigo 3º, ela diz que um dos objetivos, o principal objetivo, é justamente contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável. E qual a diferença de uma licitação tradicional com uma licitação sustentável? Na verdade, é justamente quando a gente coloca, né, na especificação do nosso objeto, daquilo que a gente quer comprar ou contratar, alguns requisitos, né, que são inerentes à sustentabilidade. Então, a gente, por ser um assunto novo, a gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, de definir o que seja sustentabilidade, quais são esses requisitos, onde é a fonte, né? Onde é que a gente consegue obter essas informações. Mas, atualmente, a gente já tem vários órgãos estão realizando licitações sustentáveis. A gente tem o apoio aí do Ministério do Planejamento, através do Comprasnet, lá eles têm, inclusive, manuais sobre isso, né? E o que seria, né, esse desenvolvimento nacional sustentável? Normalmente, as pessoas não pensam muito no futuro, assim, de longo prazo. A questão é toda muito imediatista, né? E hoje em dia a gente está passando muito por isso. As pessoas vivem o momento, né? Vamos viver o momento, mas a gente sabe que a vida é dinâmica, que as coisas mudam e que cada vez está mais difícil conseguir os recursos necessários, né? Principalmente com um cenário de aumento de população, de desigualdade e de uma série de questões que afetam bastante a qualidade de vida das pessoas e oportunidades que elas têm em diversos aspectos, né? Acesso ao emprego, acesso à renda, à saúde, educação, etc. Então, esse conceito aqui de desenvolvimento nacional sustentável, ele foca muito nas oportunidades das futuras gerações, né? De elas terem as suas necessidades atendidas, né? Nesses três aspectos aqui que são os mais relevantes, né, quando a gente fala em sustentabilidade, que é o aspecto social, que envolve a pessoa humana, né, questão de trabalho, de saúde, de segurança e tudo mais, os aspectos econômicos, que é o desenvolvimento econômico, que é importantíssimo, né, das empresas, né, da geração de renda, que eu já mencionei, e também aquilo que geralmente as pessoas imaginam, e está correto, que é a preservação do nosso meio ambiente, que é a fonte dos recursos que a gente utiliza para a produção de bens, né, que são necessários à vida das pessoas, né? Então, a gente tem essa obrigação de preservar, né, e até de potencializar os recursos de que a sociedade está aqui errado, de que a necessidade, né, de que a sociedade irá precisar no futuro, ou seja, a gente tem que garantir que os nossos filhos, os nossos netos vão ter as mesmas condições, ou até melhores, né, de terem uma vida confortável. Aí a gente fala em reflorestamento, em agricultura sem a utilização de agrotóxicos, a preservação dos rios, que é uma coisa muito séria, né, que a gente está passando. Então, é nesse sentido. Quando a gente fala em realizar uma licitação sustentável, muitas pessoas, às vezes, se sentem inseguras, preocupadas, têm medo e acabam fazendo uma licitação da forma tradicional. Tudo que a gente faz como servidor público tem que ser motivado e deve estar em conformidade com a lei. E a nossa lei maior, ela prevê ali no artigo 225, que a gente tem o dever de defender e preservar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para gerações presentes e futuras. Então, é um mandamento de natureza constitucional. Então, a gente pode se sentir, sim, bastante seguro quando a gente está falando de
licitação sustentável, né? E tem aqui alguns incisos nesse artigo, né, que ele detalha, né, algumas ações que a gente tem que adotar, né, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, né, a diversidade, a integridade do patrimônio genético do país, a pesquisa, quer dizer, tudo isso é visto como bastante relevante, né, porque às vezes as coisas são um pouco atropeladas por conta da tecnologia, né? A gente vê aí produtos que não são naturais sendo jogados no mercado e as pessoas não têm muita convicção se aquilo ali é um produto de boa qualidade ou não. Então, todas essas questões são tratadas assim de forma genérica, mas depois detalhadas na legislação ordinária. Aqui também, o inciso 3, isso é importante, definir nas unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, né? Vedada a utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifique sua proteção. Quando a gente, por exemplo, constrói um prédio, isso foi feito aqui no Tribunal de Contas da União, normalmente a lei exige que a gente faça uma compensação, porque essa construção normalmente vai interferir no meio ambiente, né? Então, a gente tem que recuperar uma área que está degradada para compensar aquela construção que a gente fez. Isso é uma maneira, né, de fazer isso, como está aqui no inciso 4, né, de maneira mais clara. Aqui o controle da produção, da comercialização, emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, qualidade de vida e o meio ambiente. Porque hoje em dia se fala muito em aumento da produtividade e nem sempre as pessoas pensam naquilo, né, em quem vai consumir aquele produto. A preocupação geralmente é com o aumento da produção, aumento da produtividade, aumento dos lucros, e isso acaba trazendo sérios problemas para o meio ambiente, né, como desertificação, assoreamento de rios, uma série de questões aí que são... Quem conheceu o Brasil como eu há 50 anos atrás e faz uma comparação, né, de como as coisas eram antigamente, como são agora, a gente percebe sim que houve uma degradação do meio ambiente, não só pela questão agrícola, mas também pela ocupação, né? As cidades foram se expandindo, então acontece uma ocupação urbana muito grande, e isso acaba, sem haver uma estrutura adequada, isso acaba prejudicando o meio ambiente. E promover a educação ambiental. Isso é muito importante porque sem consciência a gente não faz nada, a gente tem que ter consciência daquilo que está fazendo, da importância do que nós estamos fazendo, dos reflexos que aquilo pode ter no meio ambiente, e somente com as pessoas, né? Eu sempre digo que o mais importante em todo tipo de processo de trabalho, processo econômico, o mais importante são as pessoas, né? Então, são elas que atuam, né, sobre o meio ambiente, interferem no meio ambiente. Aqui a proteção da fauna e da flora, também já é uma coisa tradicional, né? Nós temos muitas espécies animais aí em processo de extinção, muitas árvores, né? Madeiras nobres também já estão extintas, já existe uma proteção específica para elas, né? São as famosas madeiras de lei. Hoje a gente já tem no Brasil muitas áreas de reflorestamento, isso é importante, né? Para que a gente não use esse tipo de material que tem um período muito grande para a recuperação, enquanto a madeira de reflorestamento ela se recupera mais rápido. O artigo 70, ele reforça, né, essa questão da sustentabilidade, falando sobre a soberania, a propriedade privada, que a gente tem que respeitar independentemente de qualquer coisa, a função social da propriedade, muitas vezes é deixada em segundo plano. Aqui a defesa do consumidor, e aqui a gente tem a defesa do meio ambiente. Então, isso tudo, nesse artigo, ele vem reforçar aquilo que está lá dito
no artigo 3º. Tem aqui algumas questões econômicas, né, porque a gente tem que trabalhar em paralelo. Você não pode pensar somente na questão da sustentabilidade, do meio ambiente, né, propriamente dito, mas são situações interligadas, são conectadas, né? Então, é importante que esses outros aspectos sejam também considerados. Inclusive, são aqueles famosos pilares lá da sustentabilidade, que falam exatamente sobre isso, a questão social, ambiental e econômica. Os três têm que trabalhar juntos, né? Eu apresentei aqui eu tenho aqui uma série de normativos, né? Eu não vou tratar cada um deles, é mais para um caráter informativo, para que vocês saibam que realmente existe bastante regulamentação já, tá? A gente tem aqui a Lei do Pregão, Política Nacional de Resíduos Sólidos, a lei que alterou lá aquele artigo 3º da 8666, da Lei de Licitações, o Sistema de Registro de Preços, né? O Decreto 7746, a IN do Ministério do Planejamento e outros, tá? Fala aqui de terceirização, de energia, consumo sustentável. Bom, a sustentabilidade, como eu mencionei para vocês, ela tem 3 aspectos considerados os mais importantes. Existem outros, né? Agora já se fala em saúde, cultura, então a coisa avança, né? Vai havendo um detalhamento, mas os 3 que a gente considera os inicialmente abordados, né, nessa questão da sustentabilidade, é o aspecto social, né? Esse aspecto social, ele é colocado porque o desenvolvimento ele não pode ser uma coisa feita para concentrar renda, porque aí você vai gerando pobreza, miséria, violência, uma série de questões. Então, você tem que apoiar os fornecedores, que são muito importantes, os empresários, os fornecedores locais, porque eles mantêm o cidadão na sua terra natal, né? São empresas que são normalmente as maiores empregadoras, responsáveis pelo maior número de empregos formais no Brasil, né? Empresas de pequeno porte, empresas pequenas. Proteger as minorias, né? Propiciando a inclusão social e acesso ao mercado. A gente tem hoje as pessoas, né, que integram, que fazem parte dessas minorias, têm muitas dificuldades, né? Pessoas com deficiência física, pessoas, os indígenas, né? Então, pessoas que não tiveram acesso à educação, né? Então, existe aí uma série de questões muito importantes, né, do ponto de vista social, que a sustentabilidade tenta melhorar, inclusive as condições de trabalho, né? As pessoas não serem jogadas ali no trabalho sem nenhuma condição de proteção pessoal e correndo sérios riscos de saúde, até de vida, para ganhar um salário muito pequeno, às vezes, né? O aspecto econômico, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente ainda está ciente que os valores, os preços, né, que são praticados pelas empresas, né, em produtos sustentáveis, eles ainda são maiores, por vários motivos, né? São produtos novos, o mercado ainda não está adaptado à utilização daqueles produtos, né? Então, tudo isso vai provocando um aumento desses preços, né? Mas a gente tem que pensar, quando a gente fala em sustentabilidade, nos ganhos de longo prazo. A gente não pode ser imediatista, pensar só naquela questão ali momentânea, né? A gente tem que pensar, sim, na evolução que a gente vai conseguir, né? Mantendo, como diz aqui, as fontes de matéria-prima, porque quando o produto sustentável, a ideia é utilizar o mínimo possível de recursos naturais, para preservá-los, essa é a ideia. E também geração de empregos específicos nessas áreas, porque normalmente as áreas que envolvem a fabricação de produtos sustentáveis ainda necessitam de um volume maior de mão de obra, uma área que seja tecnologicamente muito desenvolvida, que o número de emprego geralmente é menor. Mas, então, é isso aí. Então, o aspecto ambiental,
trata aí de preservar, né, o meio ambiente para as gerações futuras, como foi dito anteriormente. Inclusive, nessa pandemia, a gente observou, né, que por conta do afastamento social, em muitas áreas no Brasil tiveram uma melhoria assim, significativa, né, no seu meio ambiente, na questão do ar, das praias, né, que estavam mais limpas, justamente porque as pessoas não estão interferindo muito no meio ambiente. Então, é claro que a gente não quer que isso se prolongue, mas é um dado importante, que se a gente usar o meio ambiente com cuidado, a gente vai preservá-lo e vai, inclusive, usufruir mais dele, né? Porque tem áreas que estão tão degradadas que as pessoas acabam se afastando dali definitivamente. Bom, quando a gente fala em compras sustentáveis, na verdade, em compras de qualquer natureza, né, a gente tem que falar em planejamento. No caso da sustentabilidade, isso aí é essencial porque são produtos novos, né, que a gente não conhece, são mercados novos, são preços diferenciados, são serviços, né, que funcionam de uma forma diferente da tradicional. Então, a gente tem que planejar muito bem essas compras, né? Inclusive, o tribunal tem se manifestado aí de forma reiterada, tem vários acordos aí, né? 2015, 2016, 2017, né? Para tratar desse assunto. Porque quando a gente faz o planejamento, o risco que a gente tem de fazer uma contratação ruim, ele é bastante reduzido, né, gente? No planejamento, uma das fases do planejamento é justamente a gestão desses riscos. Inclusive, já existem manuais aí disponíveis, o TCU tem o seu manual de gestão de riscos, vocês podem acessar, tranquilo, e vocês podem, através desse controle de riscos, né, orientar melhor como o seu processo vai funcionar, vai conduzir melhor o seu processo, vai conhecer melhor o mercado e vai estabelecer formas de reduzir ou de mitigar esses riscos, né, para que não existam prejuízos para a administração. Aqui eu trago alguns exemplos assim bem genéricos sobre os novos processos de trabalho que existem no TCU, né? Hoje a gente tem o outsourcing de impressão e o processo eletrônico. Eu acho que a maioria dos órgãos já trabalha com processos eletrônicos, então são processos novos. A gente teve que fazer um estudo bem detalhado sobre esse outsourcing, porque existiam várias maneiras de fazer isso, e a gente acabou sendo bem sucedido, né? Porque a gente reduziu bastante aí a necessidade de impressão e, principalmente, mudou um pouco a cultura das pessoas, que é o dado mais relevante, né, que a gente tem, com relação àquela necessidade de impressão, né? Primeiro, porque o processo físico deixou de existir, aqueles comunicados normais, memorando, ofícios, também deixaram de existir com a questão da tecnologia, da informatização, né? Mas tudo isso, para fazer esse planejamento, a gente tem que ter uma estrutura. Não adianta você chegar e falar, não, vamos planejar aqui. Então, você tem que ter, sim, as pessoas, né? Tem que formalizar isso. E o Acordo 1056 do Tribunal de Contas da União, ele orienta os órgãos para que implantem um comitê de logística sustentável, estabeleça o seu plano de logística sustentável, para que tudo funcione bem. E esse comitê ele tem que ser integrado por pessoas do órgão ali, de todas as esferas. Pessoas que são usuários de serviços, pessoas que funcionam como agentes administrativo no processo de compras, pessoas do jurídico, de controle interno, todos têm que participar, porque é uma mudança, né, muito grande que acontece, e todos têm que dar a sua contribuição nessa mudança. Isso também vai dar mais segurança, porque o processo não vai ser questionado internamente, porque todos participaram. Então, essa forma de trabalhar, que é mais um conceito também de governança, né, de envolver as autoridades do órgão nesses procedimentos, é muito importante, porque você vai ter o apoio político, digamos assim, e o apoio técnico de todas as unidades do tribunal. Como eu disse, a questão do preço em licitação sustentável ainda é uma coisa que inquieta muitas pessoas, elas se sentem inseguras. Se você for comprar um copo
sustentável, né, de papel, biodegradável e tudo mais, você vai pagar um preço muitas vezes 5, 6 vezes superior ao preço normal do papel, do copo, né, de plástico, né, que ficaria anos e anos no meio ambiente para se degradar completamente. Mas a gente tem que sempre ter em mente que existem outras vantagens além do preço. Então, o que a gente busca não seria, que a melhor proposta não seria a de menor preço, né? Mas seria mesmo a melhor em todos os aspectos, não a menor, né? Por conta das vantagens econômicas que foram abordadas, sociais e ambientais. E também por conta do ciclo produtivo, né? Que vai talvez empregar um número maior de pessoas, os ganhos de longo prazo com preservação do meio ambiente, e em algumas situações essa questão aí do payback, que é o retorno, né? Porque em alguns processos a gente consegue um retorno que ele não é imediato, a gente tem um custo elevado, por exemplo, com células fotovoltaicas. A gente implanta um sistema desse, é um sistema relativamente caro, né? Mas que com a economia de energia a gente vai, no caso do TCU, não sei exatamente o tempo, talvez 4 ou 5 anos, a gente vai recuperar aquilo que foi gasto, sendo que o equipamento dura 30, 35 anos. Então, é bastante vantajoso. A gente deixa de fazer aquela administração imediatista, que esse tipo de administração, por definição, não se sustenta, ela vale por um período curto, então você tem que estar sempre correndo atrás das coisas. Então, quando você faz um planejamento de longo prazo, você vai ter também um ganho no longo prazo, vai ser no curto prazo. Isso vai ser muito benéfico em todos os sentidos, especialmente nesses que a gente mencionou, econômico, social e ambiental. Então, a gente não deve se preocupar muito com a questão do preço, mas sim com o ganho de longo prazo. Bom, quando a gente faz uma licitação, não sei se a gente tem alguns passos, né? A gente faz o planejamento e dentro desse planejamento a gente tem aqui o estudo técnico preliminar. Esse é um documento obrigatório, né? Elaborado na fase de planejamento, como a gente diz aí, e ele tem várias funções. Primeiro, é justificar aquilo que a gente está contratando. Né? Por que a gente está contratando? Tem que haver uma motivação para esse gasto que a gente está incorrendo. Indicar possíveis soluções. Quando você faz um contrato, especialmente compra um produto, normalmente a gente tem várias opções no mercado, né? Então, a gente tem que dizer quais são essas soluções, né? E informar por que a gente escolheu a solução A e não a B ou a C, por exemplo. Claro que aí você vai entrar na questão do preço, da tecnologia, do que já existe no TCU, manutenção da padronização, questões dessa forma. Então, como o mercado está funcionando e dentre elas aquela que é mais sustentável, aquela que permite, né, que a gente mantenha essas compras dentro daqueles parâmetros de sustentabilidade que a gente viu. É ali também que a gente vai estimar os custos, vai estabelecer como que o serviço vai ser prestado, aonde, por quem, e várias outras informações. E esse documento, ele é considerado um documento da fase interna da licitação, né, aquela que ainda não foi divulgada, e necessariamente não precisa ser divulgada ao público. Ela vai ser utilizada na elaboração de termos de referência e, por conta disso, no próprio edital de licitações. Agora, o termo de referência é aquele que é utilizado na licitação propriamente dita. Em regra, ele vai como um anexo ao edital e, através da leitura desse documento, que os interessados numa contratação, numa compra, os fornecedores, né, vão avaliar a possibilidade de participar daquela licitação. Eles vão saber o que está sendo licitado, né? Então, ali tem a avaliação de custo, especificação do objeto, os métodos, né? Critérios de aceitação, direitos e deveres das partes durante a fase de execução do contrato ou na fase da licitação propriamente dita,
os procedimentos que serão utilizados na fiscalização, prazo de execuções, sanções, tudo isso. Tudo tem que estar ali. Tá? E isso, como disse, normalmente é divulgado como anexo ao edital do pregão, né? Porque o termo de referência é utilizado no pregão, nas demais modalidades nós temos o projeto básico, e referir-se a bens e serviços comuns. Né? Bens e serviços comuns são aqueles que já são fornecidos assim, com tranquilidade pelo mercado. O mercado permite que dispõe de vários fornecedores, não existe uma dificuldade de se conseguir aquele objeto. E, portanto, a licitação pode ser feita pelo tipo menor preço, não envolve uma técnica especial, nada disso. Agora, serviço comum não quer dizer serviço especializado. Um serviço de engenharia pode, sim, ser um serviço comum, e, às vezes, um serviço de asseio e conservação pode ser um serviço especializado, depende do contexto. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado com isso aí. Aí, o decreto 1024 foi publicado no final do ano passado, e ele cuida do pregão eletrônico e traz essas informações aí a respeito do termo de referência, está no artigo 3º. O edital. No edital, a gente vai colocar os requisitos de sustentabilidade. Né? São vários. Né? Eu listei alguns. Né? Tem aí a reciclagem, permitir a participação de associação de catadores, fazer licitações para coleta seletiva, a gente está fazendo isso agora aqui no TCU, ver a questão do ciclo do processo produtivo de determinados materiais, que eles estejam conforme determina os normativos que tratam desse assunto, para que esse produto o bem seja considerado sustentável. A logística reversa, que hoje pode sim, já existe um decreto que torna obrigatório, a gente tem cartuchos, equipamentos elétricos que podem retornar, né? Você utiliza o bem e não se desfaz daquilo. A empresa vem, recolhe aquele bem e reutiliza ele no seu processo produtivo. Isso vai trazer uma economia grande de recursos naturais. Então, a gente já tem sim dispositivos legais que regulamentam essa questão da logística reversa. Produtos biodegradáveis, exigir que sejam utilizados esse tipo de produto por exemplo, nos contratos de limpeza, né? Asseio e conservação. A origem da matéria-prima, quando a gente compra móveis, papel, né? A gente pode dizer que a madeira seja utilizada na fabricação, seja oriunda de florestamento, para evitar o desmatamento, né? Couro natural, o papel tratado ali, sem grande utilização de produtos químicos e tudo mais. Temos aqui, no caso da célula fotovoltaica, que eu mencionei, né? Você está economizando recursos naturais, então, apesar de ser um equipamento elétrico, ele especificamente não ser classificado como produto sustentável por conta da sua fabricação, mas ele permite, né, uma economia de recursos naturais importantes, né, de água, né, energia elétrica. A utilização de empresas locais, a gente tem na lei do pregão lá a possibilidade de privilegiar essas empresas nos contratos, as licitações que a gente faz, e isso são as empresas que mais geram emprego no país, tem o maior número de empregados formais, e uniformiza, né, o desenvolvimento. Porque se a gente não fizer isso, somente as grandes empresas que ficam concentradas nos grandes centros que vão contratar com a administração. Então, à medida que a gente privilegia essas empresas, né, e facilita o acesso deles ao mercado, a gente também está atuando de forma sustentável. Trabalho infantil, trabalho escravo e minorias e acessibilidade. Isso aí são aquelas questões para privilegiar as minorias que eu mencionei anteriormente. Tá? Aqui tem um pregão eletrônico, esse, na verdade, não é um curso de pregão, mas é uma modalidade que facilitou muito, né, as licitações e agilizou muito o processo. Então, isso facilita que a gente perca um pouco mais de tempo no planejamento e parta aí para
o pregão eletrônico, aqui também o sistema de registro de preço, que é outra forma importante, compartilhamento de compras, almoxarifado virtual, controle de estoque, né? A certificação de produtos, que é muito difícil a gente dizer que produto é sustentável e qual produto que não é. Então, a gente tem essa certificação, ela não pode ser exigida como documento de habilitação, porque a Lei 866 não prevê, né, essa possibilidade, mas pode sim ser solicitada quando da entrega dos produtos e prestação de serviço. Então, aqui algumas dicas, né? A gente tem que especificar bem o objeto, para que não haja dúvidas quanto à sua sustentabilidade, e verificar se uma eventual certificação ambiental é uma situação predominante no mercado, porque essa certificação de produtos não é uma coisa barata, viu, gente? A empresa tem que passar por todo um processo de avaliação, e isso às vezes é muito complicado. Bom, a experiência do TCU nessa área. Nós implantamos o PLS há algum tempo, seguindo as regras lá do Acordo 1056, contamos com o apoio da alta administração para isso, e trabalhamos muito na mudança da cultura de consumo. A gente tem processos de terceirização de serviço em que a gente coloca nesses contratos a obrigação de fornecer vários produtos que a gente normalmente listava separadamente. Isso facilita muito, porque a empresa privada ela tem muito mais facilidade de fazer essas compras do que a gente. O processo deles é muito mais rápido. Então, à medida que a gente tem isso embutido no contrato de terceirização, que vigora por 5 anos, a gente não tem que, a cada ano, estar comprando esses produtos, né? A questão das obras de engenharia e acessibilidade, o prédio do TCU é um prédio premiado aí, né, a nível nacional, um prédio sustentável, que atende todos os requisitos de sustentabilidade, economia de energia, reaproveitamento de água, iluminação, né? Então, a questão do almoxarifado zero é muito importante, a gente conseguiu reduzir coisa aí de 2, 3 mil itens, 1.500 itens. Hoje a gente tem 31 itens como no nosso catálogo de materiais. Isso foi um trabalho de 14, 15 anos, né, que foi sendo feito à medida que a gente observava as mudanças nos processos de trabalho, modernização, utilização de tecnologia. Então, a gente foi adaptando tudo isso. Nós temos hoje também a coleta seletiva de lixo. O nosso mobiliário é todo feito com madeira de reflorestamento. As áreas foram redimensionadas, as áreas internas, com iluminação, para melhor aproveitamento das áreas, onde tem aquela pessoa com área imensa, sendo que ela não necessita daquilo, né? E a gente também elaborou um manual interno de compras para justamente atuar no planejamento, para a gente estabelecer diretrizes, né, que a gente iria ou sempre utiliza nesses processos de compras. No cenário futuro, a gente vê isso aí, na verdade, é uma ampliação, é a consolidação de todas as medidas que a gente vem adotando. O Acordo 1056 trata disso. Nós temos compras compartilhadas, inclusive processos que estão em andamento, conduzidos pelo Ministério da Economia para o almoxarifado virtual, que conta aí com 150, 200 órgãos, então isso aí vai reduzir muito o número de licitações, né? E o custo, inclusive, do material, que o preço certamente vai reduzir. O aprimoramento desse nosso PLS, né? Ações educacionais como essa, como os cursos que o Instituto César Herdeiro Correia disponibiliza, né? Nós temos lá um curso de licitação sustentável, um curso de sustentabilidade, um curso de PLS, né? Formação de redes colaborativas. Essa que a gente está participando agora é uma rede colaborativa importante, porque ela tem uma dimensão muito grande, né? Uma dimensão nacional, porque envolve todas as assembleias legislativas, estaduais, municipais, a redução do consumo, a eliminação de desperdício e a economia de recursos vai ser o objetivo final que a gente pretende com a preservação do ambiente e o desenvolvimento social. Então, basicamente, sobre licitações é isso, é muito ligeiro, né? É só uma noção bem geral. Com relação à contratação em tempos de pandemia, a gente está vivendo aí um momento de afastamento social, né? Então, o importante é proteger a vida das pessoas. Então, isso aí foi uma medida, né, tomada pela Organização Mundial de Saúde, que considerou a situação do Covid-19 uma pandemia, né?
e estabeleceu algumas regras, né? Isolamento social, higienização pessoal constante, disponibilização de leitos hospitalares para os casos mais graves. Nós agora estamos trabalhando remotamente por conta desse afastamento social e apenas as atividades essenciais continuam a ser exercidas de maneira presencial. Por conta disso, o governo editou algumas normas para agilizar esses processos de contratação, que são processos formais e bem burocratizados. Então, saiu a Lei 13.979, que dispensa a licitação na aquisição de insumos de saúde relacionados ao combate ao coronavírus, e a MP 961, né, que ampliou a dispensa para a civil engenharia, contratação de empresas idôneas, caso sejam fornecedores exclusivos, dispensou a necessidade de elaboração de ETP, né, para simplificar o processo, você parte direto para o termo de referência, e, em alguns casos, a necessidade de comprovação de regularidade fiscal, né, porque é uma coisa que você está precisando do produto, a empresa está com o imposto atrasado, não é por conta disso que você vai deixar de fazer aquela aquisição que pode, sim, colocar em risco a vida das pessoas. E aumentou também os limites de dispensa para 50 mil, né, no caso de compras, e 100 mil em obras e serviços de engenharia. Então, são medidas essenciais, tá? Foram tomadas. É claro que a gente tem que ter muito cuidado, porque o nível de risco é alto, né? Quando a gente sai de alguns processos burocráticos, de alguns processos de controle, especialmente, o nível de risco ele aumenta e aumenta muito, né? Mesmo na licitação tradicional, a gente já tem riscos importantes. Nessa situação aí, então, maior ainda. Algumas pessoas até já me perguntaram, porque a Lei 8.666/93, ela prevê lá no artigo 24 que a licitação é dispensável quando houver uma situação, uma calamidade pública, que possa ocasionar prejuízos, né, ou comprometer a segurança das pessoas. Então, eles ficaram em dúvida, quando é que eu devo utilizar, por que saiu aquela lei tratando disso, se a 8.666 já prevê. Gente, a 8.666, ela prevê sim, e você poderia sim utilizar esse dispositivo aqui para isso. Só que ela não flexibiliza, né? Ela não flexibiliza a forma de atuação, você tem que continuar seguindo todos aqueles passos. Então, eles teriam que fazer uma alteração mais profunda na Lei 8.666, e isso poderia ser um pouco complicado. Então, eles fizeram uma alteração, editaram aquela Lei 13.000 lá, 972, e de caráter temporário, então é mais fácil, né? Então, fizeram algumas coisas ali bem importantes, né? E como ausência de documentação, contratação de empresa inidônea, que você colocando isso na Lei 8.666, ia dar um problema grande. Então, o que a gente faz? Eu posso usar a 8.666, se eu tiver um processo rápido, se eu tiver uma compra direta, eu posso usar a outra, ou aquela medida provisória? Não. A Lei 13.979 era uma lei específica, ela trata justamente do Covid, então, e é uma lei recente, né, mais nova que a 8.666. Então, ela prevalece, tá, gente? Até porque, quando você tem uma abertura e uma facilidade para fazer contratação, você não vai procurar fazê-lo através de uma forma mais complexa, até porque você tem, sim, o risco de não conseguir fazer aquela aquisição no período correto e trazer prejuízos à sociedade. Então, eu imagino que o melhor seja realmente utilizar essa Lei 8.666. Tá bom?